a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para o seu anjo para transmitir para João, que depois escreveu para nós. O lugar tradicional da gruta do apóstolo João aqui na ilha de Patmos ainda hoje é muito visitado. Não é possível saber com certeza o lugar da revelação dada da parte do Senhor Jesus ao apóstolo João. Mas aqui nós podemos ver o cenário que evoca essa realidade tão importante no desfecho do Novo Testamento. E o que é impressionante nessa visão especial que aparece no capítulo 1 é observar como Jesus é descrito aqui e descrito de uma maneira tão gloriosa. Da sua boca sai uma espada, os seus pés são reluzentes, os seus cabelos são brancos como a lã, os seus olhos têm chamas de fogo, o que vai mostrar para a gente a sua eternidade com os cabelos brancos. A gente vai ver o seu poder, a sua voz como muitas águas, evocam toda essa grandiosidade da manifestação do poder divino na pessoa de Cristo. E vamos ver a sua onisciência nesses olhos de fogo, ou seja, esse Jesus que simplesmente parecia apenas um cordeiro, agora aparece como quem diz para esses cristãos que sofrem debaixo da perseguição, que mais cedo ou mais tarde aquele que é rei é também aquele que é juiz, e em breve ele virá e de uma certa forma subversiva, uma oposição aqui subjacente ao poderio romano, aparece evocando aquilo que já foi vitória do poder de Deus sobre o Egito, sobre a Babilônia e agora sobre esse poder romano nessa visão apocalíptica tão clara. E o texto ainda vai ressaltar algo muito especial, que esse povo de Deus é reino, esse povo de Deus é um reino e sacerdotes, ou reino de sacerdotes, o que vai nos mostrar com clareza que eles sim haveriam de reinar, esses pobres, escravos, machucados, sofridos, haveriam de reinar com o Rei dos Reis, assim como João, que é um simples encarcerado do imperador romano, ele haveria de reinar com aquele que é rei para todo sempre. E não só isso, também são sacerdotes, acabando com toda aquela ideia que para se achegar a Deus é necessário uma hierarquia religiosa. Agora temos pleno e completo acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. E essa palavra que surge no Apocalipse é de esperança de vitória, esperança absoluta de que um dia o mal representado nesta época com o seu poder pleno em Roma, haveria de ser vencido, destruído, porque o rei haveria de vencer, o rei haveria de reinar para sempre na pessoa bendita de Cristo Jesus, que deu a revelação ao apóstolo João aqui na ilha de Patmos. A palavra revelação deve ser bem entendida. O próprio nome Apocalipse é a palavra grega que descreve revelação. Revelação tem a ver com aquilo que a gente não tem acesso. História da minha vida, por exemplo, eu posso falar para as pessoas, mas sou eu que tenho essa possibilidade. Nesse caso, a revelação é de Jesus Cristo. O interessante é que Deus deu para seu servo. Este servo é João, obviamente. E a palavra servo, aliás, em todo o livro do Apocalipse, é a palavra escravo. Significa uma pessoa totalmente sujeito ao seu Senhor. É para mostrar aos seus servos, isto é, aos membros das igrejas, 7 igrejas, e para todos aqueles que vão ler este livro de Apocalipse, o que há de acontecer em breve. A importância dessa frase em breve se nota em todo o livro de Apocalipse,
que aquilo que vai acontecer, de certo modo, está acontecendo, mas também vai chegar ao seu clímax, ao seu auge, no fim da história, antes da volta de Cristo. E nós aguardamos ansiosamente para esse glorioso dia em que Jesus Cristo há de voltar. Este servo João está preso em Patmos, como todos devem lembrar. E é lá que ele recebe essas visões. A palavra revelação está muito relacionada àquilo que João viu. E que este anjo que Deus escolheu para passar essa revelação de Jesus Cristo para João, transmitiu através de visões e através de palavras. Palavras que João deve ter escutado ou audivelmente ou na sua própria cabeça. Esse testemunho, o livro do Apocalipse, é um testemunho de Jesus Cristo. Tem a ver, portanto, com a própria pessoa de Cristo, o que ele fez por nós. Essa ênfase que nós encontramos em todo o livro, da morte de Cristo, com seu sangue comprando para aqueles que nunca teriam possibilidade de gozar da bênção do céu, que eles teriam esse privilégio de receber através da compra e perdão dos seus pecados, porque a ideia de comprar um escravo e livrá-lo de essa escravatura, especialmente a Satanás e ao pecado. O livro, portanto, é o tema, ou tem como tema, aquilo que Jesus Cristo sofreu como testemunho e a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mensagem salvadora que foi pregada durante o primeiro século e pregada até hoje, que através da fé no Senhor Jesus Cristo, todos nós podemos também ter esse privilégio de conhecer a Deus e ter acesso a Ele através de sua palavra e crendo em Ele, Jesus, o Cristo vivo. Essa palavra inclui dois elementos básicos. Isto é, a humanidade de Jesus, que morreu por nós, se ele não tivesse nascido encarnado nesse primeiro Natal, não seria possível ele passar para nós esse privilégio de dar o seu sangue por nós. Além do mais, ele é divino, isto é, ele é Jesus Cristo, o Messias divino, o eterno Filho de Deus, que traz para nós esse privilégio de conhecer a Deus pessoalmente e ter acesso a Ele. O texto diz que são felizes todos aqueles que leem as palavras deste livro. A palavra bem-aventurada, que normalmente se tem em várias versões, é justamente uma palavra que aparece umas 7 vezes no livro de Apocalipse. É uma palavra, portanto, muito importante para nós lembrarmos que, ainda que este livro tem muito julgamento e muito sofrimento dos próprios santos, enquanto eles aguardam essa volta de Cristo, são bem-aventurados aqueles que conhecem a mensagem de Deus. Essa mensagem que vai ser transmitido no livro de Apocalipse. É uma profecia. E felizes são aqueles que ouvem e guardam esta profecia. A palavra de ouvir é saber e entender, conhecer essa palavra, essa mensagem, mas também é para viver essa mensagem, guardar as lições que essa mensagem vai transmitir para nós. Felizes são aqueles que guardam naquilo que nós estamos lendo no livro do Apocalipse, que estaremos entendendo na medida que passamos essas interessantes observações sobre esse livro, aquilo que está escrito e a razão porque o tempo está próximo. Essa proximidade do tempo significa que uma vez que cada geração, e desde João para agora deve haver uns 60 gerações, parece que nesse caso, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de saber que o tempo é próximo, historicamente mais próximo, enquanto pessoalmente, quando a gente morre, está muito mais próximo ainda. Graças a Deus pelo privilégio de conhecer o livro do Apocalipse.
Prosseguindo no primeiro capítulo de Apocalipse, agora chegando ao versículo 4, nós vamos observar o apóstolo João trazendo uma mensagem ao que é chamado de 7 igrejas. Aliás, nós vamos ver como o número 7 vai ser tão importante. As igrejas vão ser mencionadas e vão ser detalhadas em mensagens específicas. Ele então traz a sua palavra de saudação às igrejas que estão naquilo que é chamado de província da Ásia, província romana da Ásia. E nós temos que entender o cenário, o que está acontecendo aqui. Como nós pudemos observar, é uma época difícil, debaixo do domínio romano, a época de Domiciano. Os cristãos estão sendo perseguidos, estão sofrendo, e eles estavam na expectativa de que Jesus voltaria em breve. A coisa está ficando cada vez mais difícil, eles estão sofrendo debaixo do poderio romano. E afinal de contas, como entender isso? Como entender que Jesus Cristo haveria de voltar? E então é necessário que a mensagem de João venha explicar para esses primeiros cristãos o cenário que está por trás daquilo que eles não podem ver. E esse é o desvendamento, este é o Apocalipse. E esta mensagem é dada da parte daquele que era e que há de vir e que tem a ver com os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. 7 espíritos, naturalmente, é importante já ir acostumando com isso quando se lê o Apocalipse, não significa o número 7 literalmente. É uma ideia da atuação completa do Espírito de Deus, já que 7 tem exatamente esse sentido. E aí, o que o texto vai querer fazer é revelar com mais clareza para alguns desses cristãos que estão perdidos no seu pensamento, sofrendo, em dúvida, perseguidos, quem é de fato a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel. Isto mostra que ele é aquele que fala em nome do seu Pai, é aquele que trouxe a palavra divina e que fez isso com total fidelidade. Ele é a grande esperança porque ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que primeiro venceu a morte completamente e que traz, você pode imaginar esses cristãos sofrendo debaixo de perseguição, em iminência de sofrer a morte, imaginar que estão servindo aquele que é aquele que venceu a morte, e ele é, talvez, aí uma frase extremamente assustadora para qualquer autoridade romana, para qualquer pessoa que refletisse sobre o assunto numa época quando o Império Romano caminhava para o seu auge e que chegou cerca de 40, 50 anos depois. Ele vai dizer que Jesus é o soberano dos reis da terra. E este soberano, esse rei, esse grandioso Jesus, é tão interessante a transição do texto. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. É muito interessante observar o que isso vem a significar. Qual é a grande obra de Cristo? Há vários elementos aqui, de ordem política, de ordem social e de outras configurações, mas o foco que atinge o coração desses cristãos que entenderam a obra de salvação é que ele nos perdoou dos nossos pecados. E aí surge uma frase extremamente grandiosa no verso 6, quando o texto vai nos dizer que ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase é uma frase que vem de Êxodo capítulo 19. E isso é muito importante porque tem a ver com a compreensão do pano de fundo do Apocalipse. É necessário entender que muitas imagens, muitos elementos que estão no Apocalipse vêm diretamente de Gênesis e de Êxodo, especialmente do livro de Êxodo. Quando nós temos uma situação semelhante, quando Israel vai ser libertado do poder egípcio, do poder do faraó, assim como esses cristãos estão sofrendo debaixo do poderio romano. E a função deles é exatamente estar na condição de serem reino, né? Debaixo desse rei
esse caráter santamente subversivo dessa comunidade da fé, que também exerce um papel fundamental de sacerdote, assim como acontecia com Israel, de servir daqueles que apontam para o verdadeiro Senhor, aqueles que levam os demais a Deus, aproximando-os, porque o caminho é através de Jesus. E esse Jesus que, até agora, a gente lembra apenas que ele morreu na cruz, que ele foi morto em Jerusalém, que o Império Romano teve poder sobre a sua vida, ele ressuscitou, e a grande esperança aparece porque ele virá com glória, com poder, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, mesmo aqueles que o traspassaram. Aqueles que causam sofrimento na comunidade cristã são aqueles que causaram sofrimento no próprio Jesus, mas ele será vencedor e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. E nessa visão completa, nessa perspectiva total da história humana, esse trecho do capítulo 1 fecha com: eu sou o Alfa e o Ômega, ele é o Senhor, ele é o que há de vir e o que era, ele é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, revelado em Apocalipse, capítulo 1. Neste trecho, de versículos 9 a 11 do primeiro capítulo, João se identifica como irmão. Interessante é que ele não se identifica como apóstolo. E razões que nós não entendemos muito bem, ele se chama de irmão e companheiro. Companheiro quer dizer companheiro no sofrimento, já que ele é preso lá em Patmos, uma ilha que fica a alguns quilômetros de Éfeso, no mar Egeu. Ilha que tem uns 16 quilômetros de comprimento e uns 10 quilômetros de largura. Um lugar para colocar presos, porque eles não têm meios de sair de lá. Mas ele também fica famoso pelo fato que João ficou lá sofrendo, ou na tribulação por causa do reino e na perseverança em Jesus. A palavra reino é uma referência ao reino de Jesus Cristo. E quando nós lembramos que nós fomos transferidos do império das trevas, interessante a ideia de autoridade das trevas para o reino do seu Filho amado, que João reconheceu essa importante verdade, que o reino de Cristo não começa com sua volta, mas ele já foi entronizado, como Pedro prega no dia de Pentecoste, que ele é reconhecido como Messias e como Senhor. Ele estava nessa ilha por causa da palavra de Deus. Novamente, a palavra de Deus é a mensagem que ele pregava. Se ele tivesse mudado aquela mensagem para uma mensagem que não entraria em conflito, na contramão, contra as ideias da época, as ideias idólatras, que nós conhecemos bem, pelo fato que a idolatria era prevalecente em toda a região. E João está pregando que os ídolos não são nada, não tem importância nenhuma, mas que Cristo é o verdadeiro Senhor, porque Ele está vivo, que Ele morreu pelos nossos pecados. Esse testemunho de Jesus, que Ele deu lá na cruz e na sua vida aqui na terra, e depois, quando Ele foi elevado para o destra de Deus, que vai ser importante no livro de Apocalipse, no dia do Senhor, que é uma referência ao domingo. O dia do Senhor, nós sabemos da igreja primitiva, Justino Marto também falar desse primeiro dia, como o povo se reunia sábado à noite, depois de passar a noite, ouvindo a mensagem lida, ou às vezes uma palavra explicando, e muito louvor ao Senhor e muita oração forte nessas reuniões que às vezes duravam a noite inteira e que eram terminadas ou acabadas com a ceia do Senhor. Nesse dia do Senhor, ele se achou no Espírito, uma referência ao fato de que o Espírito, uma espécie de transe, um Espírito tomou conta de sua mente para ele poder
ouvir a voz do anjo que foi enviado para passar para ele, essa voz que parecia uma voz de trombeta muito forte, e que dizia: escreva num livro que você vê e envia a estas 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É uma região em que quem vai levar esse livro de Apocalipse vai ser o mensageiro que vai levar para as igrejas e lá ler para todos eles este livro. Esse livro originalmente foi escrito para ser ouvido. E nós vamos ouvir também essa mesma palavra através da leitura da palavra, como também nossa leitura fácil. Esse anjo, que tem essa voz muito forte, manda escrever. E pela graça de Deus, este livro do Apocalipse foi preservado e depois incluído no cânon do Novo Testamento. É por essa razão que nós temos em nossos Novos Testamentos este último livro da Bíblia. Que livro importante é! E o interessante é que originalmente foi escrito para essas 7 igrejas, mas essas 7 igrejas são representativas de todas as igrejas de todos os tempos até a volta de Cristo. Cada igreja com sua própria palavra de encorajamento, uma palavra de também condenação e necessidade de arrependimento. Muito importante notar esse fator. Então, no dia do Senhor, ele é levado pela primeira visão. Vamos encontrar essa mesma frase novamente mais para frente. Por exemplo, no capítulo 4, depois no capítulo 17 e finalmente no capítulo 21. Estava no Espírito. Isto é, que o Espírito tomou conta dele para ele poder falar inspirado por Deus através do Espírito e dessa palavra angelical que foi passada para ele. Nós não sabemos exatamente qual é a cooperação que esse anjo tem com o próprio Espírito Santo para repassar aquilo que nós vamos ler nesse livro de Apocalipse. As cidades foram escolhidas por causa do círculo, é uma carta circular para essas igrejas, e o que foi lido para uma igreja tinha valor para todas as outras 7 igrejas. Quando nós vamos adiante, lendo o Apocalipse capítulo 1, depois do verso 12, o clima, o ambiente começa a tomar proporções gloriosas, porque João vai olhar para ver qual é a voz que está falando com ele, e então, impactado por este que é descrito como alguém semelhante ao Filho de Homem, ele então vai ver uma visão absolutamente distinta de Jesus Cristo daquilo que nós estamos acostumados quando pensamos em Cristo Jesus, na sua paixão e no seu sofrimento. O que nós vamos perceber aqui é que a revelação de Cristo Jesus agora para esse João encarcerado, para essa comunidade de cristãos em sofrimento, em perseguição, vai ser um Cristo Jesus glorioso. A visão aparece com Cristo com vestes que vão até os pés com um cinturão de ouro. O que parece implicar pelo menos 2 elementos, traz uma ideia de reino e uma ideia de sacerdócio, como nós acabamos de ver no verso 6, com aquela referência que remonta a Êxodo capítulo 19. E também nós vamos ver Cristo apresentado com a cabeça e os cabelos brancos como a lã e a neve, o que nos dá seguramente uma ideia de eternidade. Os olhos são impressionantes, parecem efeitos especiais das nossas produções cinematográficas, eles são com chamas de fogo, dando aquela ideia de que Cristo conhece, sabe de todas as coisas, a onisciência está em vista. Os pés como o bronze de uma fornalha ardente, essa ideia de fogo, de fornalha,
e de metal nos traz essa ideia de pureza, que é muito importante no livro do Apocalipse, e a voz como o som de muitas águas, uma catarata, uma cachoeira que traz a ideia de impacto, de força, de poder, de energia. E na sua mão direita ele tem 7 estrelas que mostra o domínio da igreja. Aliás, é interessante porque logo no começo aparece a ideia de candelabro. E a ideia de candelabro também tirada lá do tabernáculo. Nós podemos ver em Êxodo a descrição detalhada do tabernáculo, seus utensílios com o candelabro como a peça mais importante que ficava no lugar santo. Nós vemos aí o candelabro representando a igreja e agora o domínio de Cristo sobre a igreja. E nós vamos observar na sequência que a sua boca é como uma espada afiada de 2 gumes, que seguramente traz uma ideia de julgamento, uma ideia de juízo da parte de Deus, e a face aparece como um sol resplandecendo com todo o seu fulgor, toda a sua luminosidade, que é uma ideia de glória. Então, observando isso, nós podemos sentir junto com aqueles que receberam o Apocalipse pela primeira vez, que estavam apanhando durante o dia, sofrendo, carregando pedras, que estavam numa situação de escravidão, de sofrimento, de perseguição, e talvez um pouco desanimados com a expectativa do futuro. Agora eles começam a receber esta mensagem desse Cristo glorificado, como nós dizemos em grego, ele é o Pantocrator, ele é o Todo-Poderoso. E aí a gente começa a entender a importância do ensino de Apocalipse capítulo 1. Primeiro é ver as coisas segundo Deus e não ver conforme a opinião dos outros ou ver conforme a nossa própria perspectiva individualista, talvez emocional, imediatista ou racionalista. Não. O que é que Deus fala sobre a realidade do nosso mundo e do futuro? E também, apesar de parecer que Cristo não volta ou que ele demora e que o mundo, na verdade, está sob o poderio do Império Romano, quem tem o domínio e o controle é o próprio Deus. Por isso, apesar de parecer que Domiciano é o imperador e tem o domínio, nós vamos descobrir que o reino, na verdade, pertence a Deus e ao seu Cristo. Então há em Apocalipse uma espécie de confronto político, uma espécie de ideia de que o poder, na verdade, pertence a Cristo Jesus. Por isso, aqueles que estão debaixo desse poder divino, eles têm consolo e a promessa com a espada de 2 gumes é que a justiça, mais cedo ou mais tarde, irá chegar. Portanto, há a firme esperança e reafirmação clara da volta de Cristo, e a coisa mais importante é que nem a morte, que era uma realidade para tantos que estavam sendo massacrados pela perseguição do Império Romano, nem a morte poderia vencê-los. Eles estavam absolutamente seguros que Jesus, que venceu a morte, lhes daria também a vitória sobre a morte. E assim, o texto do Apocalipse capítulo 1 vai terminar como deve terminar a nossa reação ao ler esse capítulo. Quando João vê aquele que fala com ele, ele cai aos seus pés como morto. É uma adoração completa diante do poderio, da grandiosidade de Cristo Jesus. O Senhor coloca a sua mão direita sobre ele e diz, não tenha medo. E ele então diz aquilo que é importante saber sobre ele. Ele é o primeiro e o último. Os imperadores, os poderes humanos vêm e vão. Ele é aquele que vive, que estava morto, mas agora está vivo para sempre. Tem as chaves da morte e do Hades e dá a firme certeza que estas palavras precisam ser consideradas, porque ele recebe a ordem. Escreva, porque estas coisas que você viu, elas irão acontecer, e reafirma o seu domínio sobre o seu povo, sobre a igreja, sobre a história, sobre o universo, o Cristo Jesus, Senhor ressurreto, Rei dos reis, Cristo Pantocrator, revelado em Apocalipse, capítulo 1.